Bom dia, seja bem-vindo à nossa meditação online de domingo. Eu sou o Ciro, falo aqui do Coletivo de Brasília e é um grande prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo, você que não conhece essa Raja Yoga, que está vendo pela primeira vez. Esse programa é dedicado para você. Quer você esteja vendo ele no horário certo ou em qualquer horário, esse vídeo está gravado para você, ok? Hoje nós vamos começar a falar um pouco mais a respeito do nosso sistema sutil e a respeito do que nós chamamos de canal esquerdo. Então, inicialmente, nós vamos começar de uma forma para você entender o que é esse corpo sutil ou sistema sutil. Quando nós estamos mais ou menos pelo segundo ou terceiro mês de formação, ainda no ventre de nossas mães, essa energia que dá vida a tudo, que cria tudo, que permeia tudo, ela penetra aqui pelo topo da cabeça, onde era a nossa moleira. E ela vai então formar três principais canais. Um canal esquerdo, que percorre todo o nosso lado esquerdo e vai para o hemisfério direito, cuja força, o motivo principal é a vontade. Um canal direito que percorre o nosso lado direito e vai para o hemisfério esquerdo, né, aí em amarelo que você vê na figura, que nos dá a capacidade da ação, ok? E um terceiro canal, que é o canal central, que passa no centro da nossa coluna, né, que nos dá também o propósito. Então você vê que essas três forças estão sempre em ação em tudo que a gente faz. Primeiro, nós precisamos ter uma vontade, um desejo ou uma imposição. Depois, nós precisamos empreender uma ação, um planejamento raciocinado, né? Para quê? Para obter alguma coisa. Então, esse é o propósito, a meta, o objetivo. Então, essas três forças estão sempre atuando em tudo que a gente faz. Agora, essa energia primordial, ela também cria 7 principais centros de energia, os quais nós chamamos de chakras ou chakras. O primeiro, aqui na base, abaixo da nossa coluna, na verdade, né, ele nos dá inocência, sabedoria. O segundo, que está aqui 4 dedos abaixo do umbigo, nos dá conhecimento, criatividade, né? Então essa capacidade da criatividade vem daqui. E o conhecimento inato, ele brota daqui, dessa área. O terceiro, que está aqui no nosso umbigo, ele nos dá satisfação, bem-estar, né? Satisfação é algo fundamental hoje em dia em todos os níveis. E quando a gente não está satisfeito, é fácil de a gente perceber, né? A gente sempre está com algum problema por aqui, ou come muito, ou come de menos, né? E vamos ter vários problemas. Além do que essa área verde clara em redor aqui do umbigo, né? É a área que nos dá a nossa maestria interior. Capacidade que temos de sermos mestres de nós mesmos. Sim, nós vamos ver isso lá para frente. O quarto, nós estamos aqui no nível do coração. Aqui se desenvolve a segurança, a autoconfiança, né? E aqui do lado esquerdo, há algo muito, muito especial, que é o ponto do nosso espírito. E nós sabemos que aqui está a nossa essência imortal. Por quê? Bom, você sabe que se alguma parte do corpo parar, nós continuamos vivos, mas se o coração parar, então acabou tudo, né? Bom, o quinto aqui na base do pescoço, na garganta, a gente tem o senso de coletividade, a comunicação, a possibilidade de conversar com todo mundo, entender todo mundo. E aqui do lado esquerdo, há algo muito, muito especial, que é a nossa autoestima, muito prejudicado pelo sentimento de culpa, né? Culpa que a gente coloca nos outros, culpa que os outros colocam na gente, a pior de todas, a culpa que a gente mesmo se coloca. Então, esse é um problema complicado. Depois aqui nós temos o sexto, e veja que é o centro da testa, é o cruzamento dos três canais, né? O esquerdo vai para o hemisfério direito do cérebro, o direito vai para o hemisfério esquerdo, né? E o central aqui no centro, passando pela coluna. Esse chakra é muito importante, ele nos dá a capacidade de perdoar,
nos dá a capacidade de raciocinar, de planejar e nos dá a intuição também pela nossa mente abstrata aqui. Muito, muito importante, mas é uma porta estreita. E o sétimo, ele nos dá a integração do nosso nível individual com o todo. Então, ele faz a união do nosso ser individual com o todo. Muito bem. Mas vamos falar hoje mais a respeito do canal esquerdo, né? Então, você vê aqui que ele é um canal de característica lunar. Quais são as características dele, né? Lunar, então, tem a ver com a Lua, então você está vendo aqui meio azulado. Ele é o lado feminino, né? Ele é o lado do subconsciente, ele é o lado que guarda o passado, ele é o lado passivo, ele é o lado chamado frio, né? Nos dá a mente abstrata. Esse lado, essas características são características que nós precisamos e usamos, né? Todas elas são muito importantes para nós. Existem outras qualidades também. Muito bem, emoção, sentimento, desejo, vontade, felicidade, né? Memória. Veja que tudo isso vem daqui, ó. Sentimento, desejo, vontade, felicidade, memória, intuição. A intuição também é algo que o canal esquerdo nos dá. Autoestima, né? Que é especialmente aqui no ponto do encontro do ombro esquerdo com o nosso pescoço. E generosidade é outra qualidade que o canal esquerdo pode nos dar, né? Essas são qualidades características do canal esquerdo que nós usamos. Mas vamos ver alguma coisinha do canal direito para a gente poder entender melhor. O canal direito é o canal da ação. Ele nos dá o pensamento, o planejamento, a criatividade, o bom senso, capacidade de pôr estética nas coisas e também é a nossa mente concreta, né? Então, esse é o nosso canal direito, que trabalha junto com o esquerdo, ok? Bom, o central que nós havíamos falado, ele passa aqui no centro e ele nos dá equilíbrio, tranquilidade, paz, silêncio interior e nos dá evolução. Evolução é algo que nós temos que prestar atenção. O que é evoluir? É cada vez mais ter consciência de quê? De tudo que se passa dentro de nós e depois do que se passa às vezes nas outras pessoas, nas civilizações que nós habitamos. Evolução é o nosso grande objetivo. Então guarda essa palavrinha aqui, evolução, ok? Bom, entretanto, nós temos um acontecimento interessante. Desenvolvimento da personalidade entre 5 e 7 anos de idade. E aí você vê que nós usamos demais o nosso ego, que está aqui no hemisfério esquerdo do cérebro, e nosso superego, que está aqui no hemisfério direito do cérebro. E aqui nós ficamos, eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, tem que ser assim, não pode ser assado, só dessa cor, de outra cor não quero. E por usar demais isso aqui, nós causamos uma pressão muito grande aqui no cruzamento desses canais no centro da testa. O que resulta que aquela energia primordial que estava assim subindo e descendo, ela não pode mais passar aqui. Então existe um bloqueio e adormecimento da energia primordial no penúltimo osso da coluna, que foi chamado de osso sacro, osso sagrado, né? Engraçado, por que esse nome, não é? E essa energia, ela fica enrolada sobre si mesma aqui e por isso ela recebe o nome de Kundalini, que em sânscrito quer dizer enrolada no feminino, porque ela tem uma característica materna, ok? Bom, aí bloqueou o nosso canal central e adormeceu esse canal central que, relembrando, é o equilíbrio, a tranquilidade, a paz e a possibilidade de evoluir. Então, nós começamos a usar esquerda e direito. Sobre o direito, nós vamos falar mais na próxima aula, mas sobre o esquerdo, o que é que nós fazemos? Nós provocamos uma porção de desequilíbrios. Autoestima baixa. Ninguém gosta de mim. Ninguém liga para mim. Eu nunca sou notado, eu não sirvo para nada. E nós achamos que não temos capacidade de nada, isso é autoestima baixa. Insegurança, tristeza,
infelicidade, culpa, medo, maus hábitos, que podem virar manias, que podem virar vícios, né? Ansiedade, veja que a ansiedade começa daqui, e condicionamentos. Condicionamentos são todos aqueles processos, pensamentos, forma de pensar, forma de agir, ou até mesmo emoções que nós sentimos, que nós condicionamos, né? Então, quando nós dizemos só faça assim, tem que ser assim, só pode ser feito desse jeito, então está condicionado. Existem condicionamentos bons, são os bons hábitos, né? Mas nós estamos cheios de condicionamentos ruins, né? E talvez o pior deles seja a capacidade de criticar os outros. E isso nós fazemos imediatamente, né? Enquanto que é um condicionamento nefasto. E a ansiedade, que está tanto em voga hoje, nós podemos entender assim: eu não sei se vai dar tempo, eu não sei se eu vou conseguir fazer, eu não sei se a minha equipe vai dar conta de fazer. Então, esse medo, essa insegurança em talvez fazer as coisas ou em obter um resultado, faz com que nós tenhamos ansiedade, ou seja, desejos muito precipitados. E isso aqui pode nos causar um mal muito grande. Então, esses desequilíbrios aqui, eles atrapalham demais a gente. E para você entender de uma forma dinâmica, falando de alguns poucos problemas também do canal direito, suponha que eu tenha medo e insegurança. Isso daqui já é um problema de lado esquerdo, mas eu quero esconder isso. Então, eu adoto um comportamento agressivo. Começo a falar de uma maneira muito agressiva, muito ofensiva, ofendo todo mundo que passa pela minha frente, mas de repente eu falei aquela palavra que eu não deveria ter falado, falei um assunto que não deveria ser abordado na reunião, ou falei de um jeito que não deveria ter falado com determinada pessoa, e eu volto para o lado esquerdo, arrumo um arrependimento, uma culpa, e fico, ai meu Deus do céu, por que eu fui falar aquilo? Então, isso daqui é um movimento pendular. Observa, se você for ansioso, se você tiver muita ansiedade, você está sobrecarregando o lado esquerdo. Outro exemplo, né? E se você tomar alguma atitude relativa a essa ansiedade, provavelmente você vai fazer alguma etapa antes da hora do seu projeto ou de algum andamento de alguma coisa. E o que vai acontecer? Você vai estragar o andamento de todo o seu projeto e aí você vai voltar para o lado esquerdo e vai dizer, ai meu Deus do céu, por que eu fui fazer aquilo? E agora eu me precipitei, né? Então, observe esse movimento pendular. Esse movimento pendular é a origem de todos os nossos problemas, né? Ué, e como é que a gente sai disso? Observe que nós vivemos em 4 níveis. O físico, só que ele quer uma coisa. O mental, ele quer outra coisa. O emocional está distraído numa terceira direção. E o espiritual esquecido, ou nunca foi conhecido. Então, como é que nós vamos manter o equilíbrio e evoluir? Somente quando nós conseguirmos integrar todos esses 4 níveis, ok? Bom, de 1970 a 2011, Shri Mataji ensinou a Sahaja Yoga ao mundo inteiro de graça. E ela disse, existe uma saída, né? Mas qual que é essa saída? Lembra daquela energia primordial que está adormecida no penúltimo osso da coluna de todos nós seres humanos? Nós precisamos deixar que ela desperte. Veja bem, deixar não é fazer, é deixar. E quando ela desperta, ela ultrapassa todos os nossos chakras, desbloqueia o 7º chakra e nos religa, reconecta com o todo. Essa reconexão, que é a nossa união, tem um nome, chama-se yoga. Sim, yoga é união, conexão. Na tradução mais direta dessa palavra. Existem muitos e muitos sistemas para se alcançar yoga, né? E modernamente ela é chamada de realização do si, ou talvez você tenha ouvido falar em autorrealização. E esse evento, né, nos conduz a uma situação que é uma situação de consciência sem pensamentos.
Isso nós estamos conscientes, mas não estamos com aquela produção alta de pensamentos nos atrapalhando. Nós estamos conscientes. E certamente você já experimentou isso na sua vida, em algum momento de muita emergência, em que você teve que agir, depois você ficou, mas como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Ou num momento em que você estava num estado contemplando alguma coisa e você percebeu que de repente você estava algum tempo sem pensar, mas apenas desfrutando de uma paisagem, de uma música, sem exatamente pensar, apenas desfrutando. Esse é o momento de consciência sem pensamento, só que nós chegamos nele de forma inconsciente e muito aleatória. Então, nossa proposta hoje é que nós possamos fazer algo consciente para que nós possamos chegar nisso, ok? Bom, mas como nós estamos falando do lado esquerdo e dedicando esse programa ao lado esquerdo, nós vamos agora assistir um pequeno trecho de palestra aonde Shri Mataji, a criadora da Sahaja Yoga, fala sobre o problema da matéria e os condicionamentos que ela gera. É um trecho bem pequenininho, ok? Então preste atenção porque tem bastante conhecimento que ela fala em muito pouco tempo. The conditioning comes to you from the matter with which we are dealing every day. When a human being sees a matter, he aggresses it. And he wants to use that matter for his own purpose. He changes the forms of the matter for his own purpose. He starts getting used to matter as comfort or as a help or a guide in life. The more you start depending on matter, the more your spontaneity is finished, because you are dealing with the dead. Matter, when it is dead, then only we deal with it. When it is living, we are not so much bothered about it. So the deadness of that matter settles within us when we start using that matter for our purpose. But how are we to otherwise exist is the question people can ask if God has given us these material things and this matter to be used. Are we not supposed to use them? And are we not supposed to enjoy them? But we don't enjoy really. Before realization, you cannot enjoy any matter. You can only form a habit and may become a slave of that matter before realization. It's a fundamental principle of economics that wants in general are never satiable. Means today you want to buy something like a carpet, alright, bought it. So now that carpet becomes a headache because it's your possession, you have to look after it. You have to insure it, you have to worry about it that it doesn't get spoiled, first of all. And secondly, you really get into another mood of buying something else. Now you have bought the carpet, finished. Then you have to have something else, then you have to have something else, then you have to have something else. So it does not satiate you. It does not give you the joy. Matter can never give you joy. It's the spirit that gives you joy. And when the ascent takes place, then you become the spirit. Then matter takes another value system within ourselves. The value system of matter is very different. As I am sure Jason must have told you, that when you get your realization, then you start feeling the cool breeze in the hand. In relationship to matter, it's very helpful to be realized so. Because immediately you know what is good for you and what is bad. For example, you eat something that's not good for you.
immediately you lose your vibrations or will become hot. Even looking at it may happen. You want to sit on a chair on which somebody who is a very wrong type of a person has sat. Immediately you feel, oh, something wrong with this place. With your vibrations, which is a definite thing and absolute thing. And this conditioning can only be over. These habits can be overcome only if you become the spirit, because spirit is always dominated by the matter. And the spirit has to overcome that domination of the matter. Actually, spirit cannot be dominated by it. But what I mean is that it is covered, like the sun can be covered with clouds. In the same way, all our domination, or we can say all our enslavement of the matter makes us dominate our spirit in the sense that we cover it. The clouds are there. We can't see the spirit. We can't feel the spontaneity, which is the beauty of the spirit. We do not feel in a person. So in judging a person, what do we judge? How that person looks, what dress he's wearing, how he walks, what are his formal ways, does he know how to say thank you, sorry or not, you see. All these things impress us very much. What sort of a car he has, what sort of a house. Maybe we may miss a saint. There is no way out to find out what is the truth, because we are so much used to material forms that we have. For example, our idea of art also is in the same way molded. We like this kind of art. If you ask why? Because, this is this kind of a thing, harmony, or maybe this is more proportioned and all that. But how do you know? Because you've read certain books, or maybe that you have understood from somebody else that this is art, this is beauty. You brand something as beauty, but is it really? If it is beauty, it should be spirit, because spirit is beauty and beauty is spirit. So is it beauty? How do you make out that this art is beautiful or not? For example, according to all normal ideas of womanhood, I don't think Mona Lisa is a beautiful woman. The way these days you see mosquito-like women are regarded as beautiful. So how they call Mona Lisa so beautiful? What's in her? Thousands of people would be assembled to see that painting. Why? What is that? Only vibrations will tell you that it emits vibrations. It appeals to your spirit without your knowledge. You are not aware of it. It appeals to your spirit. That's why universally that painting is appreciated. But when this conditioning becomes collective, any such conditioning becomes collective, and you accept this is the form that is beauty, this is the form that is reality, this is the form that is spontaneity, then the confusion starts. The confusion starts at that point, when it becomes a collective. Então, como é que nós temos dessa confusão, né? Nós precisamos experimentar isso que Shrimataji falou, essas vibrações, que são sensações que nós vamos ter. Ok? Vamos lá? Adote uma dessas posições que estão mostradas. Ou você pode sentar na cadeira e ficar tranquilamente descansando com os pés descalços e as plantas dos pés no chão. Ou você pode sentar no chão e ficar sentado com a coluna ereta. Se você quiser apoiar a coluna, pode, sem problema nenhum. Tá? Se estiver frio, você fica de meia ou pisa sobre um tapetinho. Mas o ideal é que você fique com as plantas dos pés no chão ou sentado no chão, ok? Então nós vamos lá. Feche as demais janelas do seu computador. Ignore um pouquinho as chamadas do seu celular.
Feche os olhos agora, inspira e expira profundamente, devagar. Tenta encher completamente os pulmões, a barriga. Depois esvazia devagar, devagar. Agora nós vamos trabalhar com a nossa mão direita sobre o nosso lado esquerdo. Então a mão da ação sobre o lado da vontade, ok? Então nós vamos remover os problemas que nós temos do lado esquerdo. Então, coloque a palma da mão direita voltada para o chão, ou voltada para a Mãe Terra. E presta atenção na palma da mão esquerda. E faça o seguinte pedido. Mãe Kundalini, por favor, remova todas as negatividades do canal esquerdo. Nós estamos nos dirigindo àquela energia primordial que está lá no centro da nossa bacia, no penúltimo osso da nossa coluna, chamando ela carinhosamente de Mãe Kundalini, né? E nós vamos aqui pedir que ela remova todos os problemas e negatividades do canal esquerdo. Basta pedir isso com a palma da mão direita voltada para o chão, para a Mãe Terra, e a atenção na mão esquerda. Quais são esses problemas ou negatividades? Medo, insegurança, dúvida, incerteza, culpa, autoestima baixa, excesso de memórias do passado. Mãe Kundalini, por favor, remova todas as negatividades do canal esquerdo. Agora nós vamos colocar a nossa mão direita no encontro da perna esquerda com baixo abdômen. E aqui nós vamos fazer esse pedido algumas vezes mentalmente assim. Mãe Kundalini, por favor, dê-me o conhecimento puro. Se você quiser dizer isso 6 vezes mentalmente, então é muito bom. Mãe Kundalini, por favor, dê-me conhecimento puro. Agora nós vamos subir um pouco a nossa mão, colocar aqui sobre o estômago, um pouquinho abaixo da última costela aqui do lado esquerdo. E nós vamos aqui entender que nós temos total condição de sermos mestres de nós mesmos e não depender de ninguém fora de nós. Afinal de contas, todo o conhecimento já nos foi dado. Mas falta a gente colocar em prática. E quem é que vai ter que decidir qual conhecimento utilizar diante de cada desafio que nós temos? Somos nós mesmos. Então, por 10 vezes, com atenção aqui sobre o seu estômago, mentalmente afirme: Mãe Kundalini, eu sou o meu próprio mestre. Mãe Kundalini, eu sou o meu próprio mestre. Agora nós vamos subir a nossa mão, vamos colocar aqui sobre o nosso coração e vamos alcançar uma verdade que Shri Mataji nos ensina. Nós não somos só esse corpo, nem somos só essa mente, nem somos só essas emoções.
muito menos esses problemas da vida. Nós somos o Espírito. Então, com toda atenção no seu coração, afirme, Mãe Kundalini, eu sou puro Espírito. Afirme isso por 12 vezes, seguidamente, mentalmente. Mãe Kundalini, eu sou puro Espírito. Agora nós vamos chegar aqui no pescoço, encontro do pescoço com o ombro do lado esquerdo. Lembra que é o local onde nós temos a nossa autoestima muito prejudicado pelo nosso sentimento de culpa, que não adianta nada. O que adianta é reconhecer e enfrentar os nossos erros e prometer para nós mesmos que não vamos errar de novo. Então vamos jogar fora toda a culpa daqui. 16 vezes, sem pensar, sem duvidar, mentalmente, apenas afirme seguidamente assim: Mãe Kundalini, eu não tenho culpa de nada. Mãe Kundalini, eu não tenho culpa de nada. Mãe Kundalini, eu não tenho culpa de nada. Mãe Kundalini. Agora nós vamos subir a nossa mão, vamos colocar aqui sobre a testa. E aqui nós precisamos perdoar a tudo, a todos e principalmente a nós mesmos. Porque somos nós que estamos toda hora querendo que as coisas e as pessoas sejam de um jeito que elas não são e nós estamos criando conflitos dentro de nós. Então é muito importante se perdoar. Algumas vezes, não importa quantas, mas de coração, verdadeiramente de coração, afirme: Mãe Kundalini, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Com atenção na sua testa. Mãe Kundalini, eu perdoo a todos, inclusive a mim mesmo. Agora nós vamos esticar bem a mão, colocar o centro da palma da mão no centro do topo da cabeça, estica os dedos para fora e para cima e pressiona com força para baixo. Gira o seu couro cabeludo no sentido horário. E aqui nós vamos pedir por 7 vezes, de maneira a despertar os nossos 7 níveis, assim como está escrito, e você pode repetir depois de mim. Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do Si. Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do Si. Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do Si. Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do Si.
quinta vez, Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do si. Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do si. E mais uma vez, Mãe Kundalini, por favor, dai-me a realização do si. Descansa as duas mãos. Deixa as palmas abertas. Inspira e expira profundamente, devagar. Presta atenção nas mãos. Veja se você sente frescor, calor, formigamento, peso, dor, pontada, latejamento nas palmas das mãos, nos dedos. Se quiser, levanta um pouquinho as mãos para não ter contato com as pernas. Presta atenção. Inspira e expira profundamente. Continua prestando atenção nas mãos. Abra os olhos e observa a foto de Shri Mataji. Apenas observe. E observe o silêncio dentro de você. Agora nós vamos fazer a seguinte experiência. Com a mão esquerda primeiro, eleva a mão esquerda, aproxima do topo da cabeça. Verifica o que você sente. Se é frescor, se é calor, se é formigamento. Às vezes uma sensação de ímã ou peso. Você pode movimentar a mão um pouquinho para frente ou para trás, para sentir bem, verificar bem o que você sente com a mão esquerda. Provavelmente será diferente com a direita. Então é importante saber o que você sente e com que intensidade você sente. Agora descansa a esquerda e faz o mesmo com a direita. Verifica. Uma sensação como frescor ou calor diferente dessa eventual calor que você sente na mão por causa da pressão. Movimenta ao longo do topo da cabeça, porque essa sensação pode variar de posição. E compara também com o que você sentiu com a mão esquerda. Então, a sensação é a mesma ou é diferente? É mais intensa ou é mais fraca? Ok, se você pode sentir alguma dessas sensações, ou se você conseguiu, se você percebeu um momento de silêncio, esse silêncio, que seja por 1 ou 2 segundos, é a meditação. Esse é o momento de meditação.
É esse momento que recarrega a gente, esse momento em que nós estamos em silêncio. Não estamos com aquela produção contínua de pensamentos o tempo todo. Estamos em silêncio interno, apesar de estarmos conscientes. E se você sentiu essas sensações, e é isso que nós chamamos de vibrações, é o nome que se dá. Então você vai ver o seguinte: quando a Kundalini desperta e ultrapassa os 7 chakras e nos reconecta, nos dando yoga, então nós começamos a perceber nas mãos, na palma da mão, nos dedos, as sensações referentes a cada um desses canais ou chakras. Por exemplo, se você sentiu a mão direita quente, então mais do que a esquerda, significa que o seu lado esquerdo está mais desequilibrado. Provavelmente são mais emoções, sentimentos ou lembranças exageradas de coisas do passado, uma passividade, né? Eu estou falando do lado esquerdo, perdão, eu mudei a mão. Então, isso é se o lado esquerdo estiver mais quente, estiver pesando, ou alguma dor, né? E você vai aprender com as nossas aulas como identificar isso, né? Ou se foi do lado direito, se você sentiu assim, perdão, se você sentiu a brisa fresca na mão esquerda, então isso significa que o seu lado esquerdo está bom. A quantidade de sentimentos, emoção, vontade, felicidade que você está tendo está bom, está na quantidade certa para você. E na direita, se estiver fresco, então a quantidade de pensamento, de criatividade, de planejamento que você está empregando na sua vida está bom? Está na quantidade certa para você. Mas, se você sente quente, pesado ou alguma dor, por exemplo, então isso vai revelar que o seu lado direito está muito acelerado. Geralmente você está pensando muito, correndo muito, fazendo muito, tendo muita preocupação com o futuro. O canal do futuro é o direito. Isso pode, por exemplo, te trazer constipação intestinal, taquicardia, insônia e vários outros problemas derivam do desequilíbrio desses canais. Um excelente domingo para você, uma excelente semana e nos vemos domingo que vem, quando nós falaremos mais a respeito do canal direito. Namastê!